Olá, Deus te abençoe e Deus te guarde. Este é o teu fiel servidor, Jesus Lopes, e neste momento gostaria que procurasses um lápis e um bloco ou papel para anotar as seguintes coisas que vais ouvir neste momento, devido a que é uma mensagem importante por parte do Espírito Santo como advertência à igreja. Essas mensagens vão consistir em duas partes se não tivermos tempo suficiente, mas a primeira mensagem é de 11 de maio do ano 2026 e escrevo neste momento e diz a seguinte mensagem: escrevo com total respeito, responsabilidade e autoridade o que o Senhor, por meio de visões e revelações, vai me confirmar ao povo de Deus para que se prepare. Então, sem mais delongas, começarei a anotar o que Deus me disse, que toda a glória e toda a honra sejam para Ele. Vejo um oceano azul profundo e vou descendo e posso observar o blue, ao que parece, e entidades que desconheço, como humanos sem bombas de gás, e me sequestram. Depois vejo Satanás em forma de dragão azul chinês, como o de Dragon Ball GT, que representa Leviatã com seus asseclas. Tem um plano contra a terra, por isso Deus chama desde o menor até o mais velho para interceder, antes que seja tarde demais. E possamos ir no arrebatamento, que é antes de 2033, ou Ele mesmo pode mudar os planos de fazê-lo muito antes, à medida que a maldade da terra avança e os consome como seu povo e seus escolhidos. A segunda visão que tive é que Deus me disse: filho do homem, declara as seguintes palavras ao meu povo. Apocalipse 13, capítulo 13, Apocalipse 12 até o capítulo 21 e Apocalipse 14, desde o versículo 1 até o versículo 16 ou até o versículo 6. Vejo um dragão ou uma hidra negra como petróleo e ri maquiavelicamente e mostra a língua em zombaria do Senhor, porque tem nas mãos as vidas de pessoas adormecidas pelos meios de comunicação e não tem discernimento para ver o que seus filhos consomem. Depois essa hidra irritante sorri, porque debaixo do barco onde estava com Jesus havia um olho maior que o maior estádio de futebol do mundo, e era hora de despertarem as bestas da fundação do mundo e se tornarem visíveis os monstros ou as criaturas que acreditamos irreais como bons, mas nos farão perder a alma e marcar-nos com a marca da besta, e me fez lembrar a metáfora: todo olho o verá. A terceira visão que tive é que vejo cair como asteroides e a terra desordenada e vazia, e vejo que se aproxima um demônio negro, mas o anjo de Jeová o afasta e Deus permite que desça a um abismo. E vejo um dragão vermelho enorme de 120 metros de largura e 40 de comprimento, e vai crescendo à medida que a maldade cresce, e lutará com Papai Deus no Armagedon. A batalha se aproxima e Deus precisa de guerreiros capacitados na brecha para serem especialistas em combate no dia da guerra. Neste momento vejo uma partida de futebol e depois essa partida de futebol aparece em uma televisão antiga como dos anos 60. E então vi um ser anfíbio humanoide ou reptiliano humanoide com traje formal dentro de uma reunião com os líderes da Terra para seu próximo plano. Eles, por meio da marca da besta, iam programar a mente humana para seu benefício e colocá-la sob controle total. Primeiro os meios de comunicação, depois a arte e por último os cristãos, com o objetivo de adorar a Satanás, e a pessoa que não glorificar o dragão será executada. Serão tempos horríveis onde haverá muita maldade e caos, como nos tempos de Noé, mas multiplicado por 15 ou por 20. Este assim diz o Senhor ao seu povo: ninguém saberá quem é quem. Solo os espertos descobrirão a verdade e verão a luz, e será luz nesses dias de julgamento antes da minha chegada. Assim, mais ou menos, era o humanoide que Deus me mostrou, e Deus fez pouco a pouco, por meio da minha mão, os detalhes deste humanoide. Em um próximo vídeo, estarei explicando o significado desse humanoide. Depois pude ver em um edifício ou uma cidade abandonada e entro Iacon. E acontece que um ser demoníaco me ataca como um homem com traços de uma freira. E o Senhor me disse que essas são as consequências de usar a marca da besta, e muitas pessoas reagirão de forma diferente. E depois vi um goblin vermelho com orelhas compridas, ao que parece é o demo,
com Balac. Depois de me mostrar sua forma, ele me disse que esse demônio se alimenta das almas das crianças que o veem nos desenhos animados ou nos filmes como seres indefesos. Depois, procurando o nome da forma desse demônio, ele me diz estar 3 vezes. E quando procuro fotos dela, dessa deusa, aparecem quase todas fotos parecidas com a cantora Shakira. E me diz o Senhor que seu ventre tem a par, a serpente de Pazuzu, e ela junto com os da elite comem fenton, onde infantes serem oferecidos a Moloch para ter mais juventude e poder. Estas seriam as entidades. Ou seja, este foi o ser demoníaco que eu vi, que reagia como com a marca da besta, ou talvez seja o demônio que os está utilizando. E esse é o demônio Pazuzu, que está influenciando as crianças. Esta era a cara de uma menina e ele estava zombando da presença de Jeová quando me fez descer ao abismo, e havia muitas crianças que estavam sofrendo naquele momento. Depois vejo um oceano ou um tsunami e vejo se movendo uma besta de tamanhos colossais e tem espinhos nas costas. Não sei se é um dinossauro ou um leviatã. Depois vejam daí um gigante azul com a mão em sinal de paz. O gigante mede 21 pés e o dragão mede entre 50 a 120 pés de largura e comprimento. Depois disso vi uma besta como um tubarão-baleia e depois tornou-se aliada de Satanás e representa uma das muitas bestas da ligação dos anjos caídos com os animais. E agora querem fazer isso com os humanos para dar-lhes poderes sobrenaturais e lutarem contra Deus. Depois o Espírito me confirmou que era o Blob e que eu o olhasse e o detalhasse para mostrá-lo. Essas foram as bestas que eu vi. Este representa o Leviatã. E este o Senhor me diz que é um Nefilim que está entre nós. E quanto ao Blob, já lhes mostro como é. É esta coisa que está aqui. Esta coisa que está aqui. E está metida na Fossa das Marianas. E esta figurinha que está aqui é um ser humano em frente a esta ave. E depois vejo um estádio de futebol do céu à noite. Enquanto o observava junto ao Senhor, vejo um senhor barbudo com um cetro quase do nosso lado, observando e sorrindo em cima de um dragão. O Senhor me disse que anotasse o seguinte: filhos, preparem-se para minha chegada, porque a maldade subiu até o limite. Porque o evento mais esperado do ano, a elite espera que seja o último grande ritual da história de forma icônica. A Copa do Mundo é uma celebração dirigida a um anjo caído chamado Marduk. Por isso, no troféu aparece a face de um anjo com um manto envolvendo o mundo. Assim diz o Senhor, vem Elohim Adonai Joshua. E também vejo um oceano verde esmeralda como sujo, e vejo entidades assustadoras que desejam zombar de Deus. E Deus está triste porque essas entidades são os filhos e filhas do pecado dos tempos de Noé e não quiseram se arrepender. E me olhou maquiavelicamente e eles dirão blasfêmias contra Deus e serão tão diferentes que o mundo perceberá que talvez eu seja o opressor da terra quando não é assim. Estes são os seres, os filhos do pecado que atentaram contra Deus. E ou seja, eles foram os que pecaram e se perverteram junto com os anjos caídos. Então é preciso ter muito cuidado e discernimento com isso. E Horácio, a última visão que eu tive é que Satanás e os anjos caem na terra como um meteorito e o céu está laranja fogo e um olho gigante de réptil via em uma cidade que representa Satanás. Depois pude ver o Senhor Jesus Cristo em um cavalo branco. Não se via o rosto dele porque resplandecia e o seguia o exército dos fiéis e os arcanjos de guerra em câmera lenta. E bem, meus queridos irmãos, o Espírito Santo estava me ministrando e quando eu fiz este desenho, esta é a verdadeira face de Jesus. Talvez suas feições sejam um pouco arredondadas, mas ele era um pouco mais tinha o rosto um pouco menos inchado e também era uma pessoa morena. Então, quero mostrar para que vejam que Deus é real e que existe no meio de nós por meio de seu Espírito. Agora bem, meus queridos irmãos, compartilhem esta mensagem com todas as pessoas que puderem e darei a segunda parte depois deste vídeo. Depois de ver este vídeo, verão a segunda parte e falarei a próxima parte que cabe a este vídeo. Então, Deus os abençoe, Deus os guarde e espero que tenham um dia bem sucedido e feliz.